Caros amigos que acompanham o meu trabalho de formiguinha, vou fazer um breve vídeo aqui, nem pus microfone nem nada, vou subir aqui no YouTube, que é um aquecimento de turbinas, que vou retomar as gravações do curso Monte Carmelo e a Paz da Alma, mas algum conteúdo acho que vale a pena partilhar aqui no YouTube, até porque o curso ele tem acesso lá longo e ele continua à venda lá na minha plataforma, e algumas palhinhas eu acho que são importantes para quem tem interesse no estudo da alma, da perspectiva de Santo Tomás de Aquino. Pois muito bem, fala-se muito de força de vontade, né, contemporaneamente. O fulano tem uma grande força de vontade, ele realiza coisas na sua área, seja ele um atleta, um professor, em qualquer atividade humana. Eu costumo dizer que o amor é a única coisa que dá força à vontade, isso é bem em clave tomista. Mas muito se fala de vontade, né? Vontade é uma das potências superiores da alma, e pouco se fala de alguns movimentos da vontade. Nós estamos acostumados a pensar que vontade é querer, e o querer é apenas segundo Santo Tomás de Aquino, é a sua escola, um dos movimentos da vontade. A vontade tem vários movimentos, são, na verdade, 12 movimentos. Alguns 4, mais propriamente falando, dizem respeito ao plano dos fins que estabelecemos para a nossa ação humana. 4 dizem respeito aos meios e 4 dizem respeito à ordem executiva. A vontade, quando impera sobre as outras potências, ela manda-as que executem certas coisas. Eu quero entrar em forma, o médico me receitou exercícios mínimos, eu preciso ter vontade de fazê-los, e a vontade que impera sobre as minhas potências motrizes é o que faz com que eu me movimente fisicamente. Então a vontade ela tem reflexos até sobre o plano físico do nosso ser. Pois muito bem, eu estou aqui com um trechinho do meu inédito Zaratustra no Hospício, que com a graça do bom Deus há de sair. Eu vou enumerar aqui esses 12 momentos da vontade que estarão no livro, e na verdade isso é doutrina não minha, isso pertence à escola tomista. Então, no plano da intenção do fim, intentio, né, aquele vislumbre intelectual do fim de uma determinada ação ou de um conjunto de ações que se coordenam para que certa finalidade última seja lograda, nós temos 4 movimentos. Simplex apprehenditio, né? A simples apreensão, que alguns, como João de Santo Tomás e outros, chamam de apreensão intelectual do fim. É o conceito que está implicado nessa simples apreensão. Segundo, que é a simplex volitio, a complacência volitiva do fim, que é uma espécie de apetite amoroso do bem, que é visto como finalidade da ação. Iudicium de possibilitate, juízo intelectual de conveniência ou possibilidade. Aquilo me convém, aquilo é possível, e estando no horizonte de algo que eu busco, é um movimento. Nós fazemos isso, e aqui vale dizer que, reiterar que a vontade é um apetite intelectivo do bem. Isto significa, entre outras coisas, que ela não opera sozinha, ela opera a partir dos conteúdos que lhe subministra a inteligência. E, por fim, intentio finis, a intenção eficaz do fim. Então, 4 movimentos volitivos no plano da intenção do fim. No plano da eleição dos meios, nós temos o concilium, que é a deliberação
intelectual sobre os meios. É muito corrente na nossa escola dizermos que quando um fim me apetece verdadeiramente, também os meios que necessariamente conduzem a esse fim são como que apetecidos conjuntamente. Então, concilium, consensus, que não é o consenso no sentido do português contemporâneo, ou seja, as pessoas têm um sentir comum, estão meio que de acordo com relação a determinada coisa a ser feita. Esse consensus é uma complacência nos meios. Eu me comprazo, eu tenho uma certa satisfação nos meios, já porque os meios me dão a antevisão, uma certa antevisão do fim. Último juízo prático ou de eleição, que é o Judicium Discretivum. Eu vou aqui pegar daqui a pouco o Royo Marin, que tem a sua teologia moral, que agora está editada em português. Já é um autor que há tantos anos eu frequento. Os meninos do Centro Dom Bosco aqui do Rio seguiram o meu conselho e editaram uma bela edição, um belo trabalho editorial que vai ficar para gerações futuras. E por fim, ainda no plano da eleição dos meios, a electio, a eleição da vontade, a escolha. Santo Tomás de Aquino tem uma importante questão disputada chamada de electione humanae, sobre a eleição humana. Eleger é um dos momentos da vontade. E por fim, no plano da execução, há o imperium, o imperar da vontade, que é uma ordem ou mandato da vontade à luz do que se vislumbrou de bem possível graças à inteligência. O império volitivo sobre as potências, que é o usus activus. Eu disse ainda há pouco, se eu quero fazer ginástica para ficar bem de saúde, a finalidade é ficar bem de saúde, é óbvio que eu vou usar ativamente daquelas potências que são inferiores à vontade, mas que entram no plano da execução. Usos passivos, a execução por parte das potências implicadas, e esse uso passivo aqui eu vou explicar daqui a pouquinho o que é. E por fim, o gozo volitivo, a fruício, a fruição. A palavra fruto, nós temos a ideia de que o fruto é a última coisa de uma árvore. A árvore tem folhas, tem raízes, ela tem tronco, ela tem galhos, tem folhas, e se for uma árvore frutífera, ela terá frutos, e os frutos virão na estação devida. O fruto é a última coisa a ser saboreada. Nós comemos uma manga. A manga é o fruto da mangueira. Eu estou na fruição de comer uma manga. Ora, quando eu entro na posse do bem querido, pela vontade, eu entro nessa fruição. Então, esses 12 movimentos são clássicos dentro da escola tomista, e vale dizer que há outras coisas que pertencem à vontade, por exemplo, consentimento. Consentimento é um ato interior da vontade. Alguns autores da escola tomista até colocam o consentimento como no âmbito desse consensus que eu enumerei aqui. Mas só para se ter ideia que, na verdade, a jeripoca ia mais fino do que se possa imaginar. Pois muito bem, aqui nos elementos tem um trechinho da Teologia Moral para leigos ou para seculares, do Antônio Royo Marin. A certa altura, ele fala do que é o ato propriamente humano, e aqui é uma parte sobre o elemento executivo do ato humano. O ato humano é aquele que é levado a cabo em conjunto pela inteligência e pela vontade. O ato livre é o ato humano na sua plenitude. E aqui há um quadrinho em que o Royo Marin dá a tradução popular. Isso é muito interessante, né? Então, na intenção do fim,
né? O primeiro é a simples apreensão. E aí ele diz, tradução popular, ocorre-me tal coisa, né? Eu apreendi, está no horizonte das minhas possibilidades. Ocorreu-me tal coisa que aparentemente é boa, ainda não a vislumbro bem, mas assim, ocorre-me tal coisa. Ainda na intenção do fim, a simples volição, gostaria de fazê-la. Estudar Santo Tomás, esse cara é bom, né? Tem futuro. Gostaria de fazer isso. Me ocorreu, gostaria de fazer. Juízo de possibilidade e de conveniência. Posso fazê-la e me convém. Intenção eficaz. Quero fazê-la. Então, no plano das intenções do fim, há 4 momentos ascendentes, digamos assim. Ocorre-me tal coisa, gostaria de fazê-la, posso fazê-la e me convém, quero fazê-la. Então, nós, em geral, só pensamos no querer. A vontade é o querer. Querer é um dos movimentos da vontade. No plano da eleição dos meios, que eu enumerei aqui, né, o conselho, o concilium, né, tenho meios para fazer isto. Aconselhar é vislumbrar o que é preciso fazer quanto aos meios para lograr os fins. Os fins nós não os propomos, nós podemos até propor um fim específico para a nossa vida, mas o fim universal da vida humana ele já está posto. A contemporaneidade não está acostumada com isso. Nós achamos que a liberdade é estabelecer quaisquer fins para nós, e aí as pessoas dão com os burros na água, porque há alguns lugares em que a felicidade não pode estar de maneira nenhuma. Consentimento. Então, assim, essa deliberação ou conselho, tenho tais meios para isso. O consentimento, parece-me todos bons. Último juízo prático, esse é o melhor e não aquele. Então, assim, escolher algo é preterir outros algo. Eu prefiro algo e ao preferir algo, outros são preteridos instantaneamente, sem que eu nem sequer delibere muito a respeito disso. Então, eleição livre. Então, escolho este. Então, olha só. 1, 2, 3, 4 das intenções do fim. 1, 2, 3, 4 das intenções dos meios. A escolha se dá no 8º movimento da vontade. A escolha, de alguma maneira, é o fruto do querer. Depois que eu quero, e ainda que isso esteja meio confuso na minha cabeça, é que eu caminho para a escolha efetiva. E é na escolha efetiva que se manifesta a beleza da liberdade humana. A liberdade é, digamos assim, a faculdade da inteligência e da vontade, faculdade conjunta, na escolha dos bens que estão à nossa mão para que logremos um estado possível de felicidade. A escola tomista diz que, com relação aos meios, a vontade não se move com necessidade. Ela é livre para escolher este ou aquele. Agora, ela não tem como escolher ser ou não feliz. Todos nós queremos ser felizes. É uma busca essencial da natureza humana. Como isso vai se dar é um outro problema filosófico. Agora, 2 coisas nós não escolhemos. Essa felicidade geral, que é uma busca, e Deus. Se Deus se apresentasse em toda a sua glória a nós, sendo Ele o bem infinito, a vontade aderiria a Ele de imediato. Não haveria outra escolha possível. E nisto não haveria nenhuma escravidão, e sim a liberdade absoluta, porque nada é mais livre do que o escolher o bem retamente ordenado pela inteligência. No plano da execução, né, dos atos, né, o império da razão prática, fazer, ou seja, vai lá e faz. Né? Uso ativo, lá vou eu. Quando eu era garoto, tinha um samba de uma escola de samba aqui do Rio que diz assim: e lá vou eu pela imensidão do mar, lá vou eu. Ou seja, eu tenho que fazer alguma coisa, eu vou caminhar, vou
pegar um peso, eu quero fazer uma casa, alguém me ajuda, eu tenho que botar, entre a vontade e a execução, tem que botar mãos à obra, literalmente. Uso passivo. Uso passivo, usos passivos, que eu enumerei aqui, eu a faço efetivamente. Já não é mais vou fazê-la, estou fazendo, aqui e agora. Quem não faz nada, já dizia minha avó, não tem tempo para fazer coisa alguma. Esse é um ditado que eu levo desde sempre comigo. Quem faz muitas coisas arruma tempo para fazê-las. Ou seja, tem força de vontade. A vontade é forte, ainda que a pessoa não tenha a menor ideia de tudo isso que eu falei aqui, mas de alguma maneira a sua vida caminha. E por fim, a fruição. Deleito-me na ação. O próprio fazer traz um certo deleite. Então, 12 movimentos da vontade em comunhão com a inteligência que se manifestam como trânsitos da potência ao ato nas ações humanas propriamente ditas. Então, nós somos livres. Essa liberdade humana, já que o ser humano, o ente humano, não é infinito, ela tem limites de todos os tipos, até físicos, porém, ela em si mesma, com relação aos seus atos internos da vontade, ela é libérrima e não se pode coagir por forças extrínsecas. Até aqui, o Royo Marim, depois ele enumera os impedimentos para que se dê o ato propriamente humano. E tem impedimentos do elemento cognoscitivo, que ele enumera 4. Isso está no meu Cosmogonia da Desordem, no artigo, acho que de 2009. Ignorância, inadvertência, erro ou esquecimento, concupiscência. Isso do elemento cognoscitivo. Do elemento volitivo, concupiscência, medo, paixões, hábitos e costumes podem atrapalhar ou até impedir o ato propriamente humano. Esses são impedimentos próximos. Os remotos, ele põe naturais, patológicos e sociológicos. Nos naturais, temperamento e caráter, idade e sexo, hereditariedade. Vou dar um exemplo tosco aqui. Um homem de 100 anos pode até querer bater o recorde dos 100 metros rasos das Olimpíadas, mas não vai conseguir. A idade já não lhe permite. E ainda que ele fosse novo, ele tinha que ter vocação até muscular para isso. Então temos limites na nossa liberdade. E os patológicos, temperamento e caráter, impedimentos remotos naturais, temperamento e caráter, idade e sexo, hereditariedade, podemos ter algumas heranças, nós hoje diríamos, com a linguagem mais contemporânea, pode ter uma herança genética que me atrapalha. Tanto doenças como certas características positivas podem ser, e de fato são às vezes herdadas. Patológicos aqui ele enumera apenas 3 doenças da alma e 4 doenças, mas eu diria, pode botar aí todo o DSM, o catálogo todo, principalmente das doenças psicológicas mais graves. Ele aqui só punha, porque o livro é de meados do século XX, neurastenia, histeria, epilepsia e piscastenia. E sociológicos, por fim, educação, ambiente social, moral, etc., familiar. Então, assim, meus caros, isso é só um aquecimento. Estou vendo aqui que estamos chegando perto dos 20 minutos. Eu vou dizer isso na aula para quem faz o curso com maior detalhe, mas, de alguma maneira, assim, eu partilho algo também gratuitamente. Cheguei à conclusão de que, a esta altura da minha vida, amanhã faço 58 aninhos de idade, eu preciso também fazer algumas coisas, mais coisas do que eu faço, que sejam de uso fruto das pessoas, coisas gratuitamente partilhadas. Então, a vontade é uma das potências superiores da alma humana. Ela embora seja uma potência simples, o seu operar tem as suas complexidades, e, em geral, as pessoas não pensam nisso. Neste ponto, o tomismo é muito superior.
a todas as outras escolas que eu conheço. Ele tem muito de aristotelismo na sua base metafísica, mas tem aquela coisa da análise serena de Santo Tomás em relação aos atos humanos. Em Santo Tomás encontramos uma baita de uma antropologia filosófica, e quando nós pensamos que até mesmo para rezar uma Ave Maria que seja, nós devemos fazer isto liberrimamente, e isso implica que o plano das intenções esteja bem colocado por nós. Existem pessoas mal intencionadas, não do ponto de vista apenas do mau caratismo, mas mal intencionadas porque botam as intenções do fim onde, na verdade, deviam entrar os meios. Trocar os meios pelos fins sempre é problemático. Santo Tomás de Aquino, no seu comentário de juventude, que é o da comentário à sentença de Pedro Lombardo, ele diz, repetindo o próprio Pedro Lombardo, que compilou séculos de magistério da igreja, de doutores, o pecado ordinariamente está em gozar no que é para usar, gozar o que é para usar e usar o que é para gozar. Isso é bem agostiniano. Tá bom, meus caros? Um abraço. Estejam todos convidados para fazer esse curso. O curso tem um acesso longo, as pessoas podem rever as aulas e eu creio que, de alguma maneira, vamos botando o nosso tijolinho de forma decisiva nesse âmbito de estudos. Muita coisa já está sendo feita por aí, e livros estão sendo publicados, e o meu papel aqui como alguém que leva a lanterna na frente, de professor, eu acho que é um papel de quem está abrindo na mata uma picada, né? E outras pessoas mais jovens que vão estudar este conteúdo a fundo, conteúdo interminável, que elas aproveitem isso. Um grande abraço a vocês que acompanham meu canal do YouTube. Até a próxima.